Bom dia, ouvintes! Está começando mais um episódio do Info Agro, o programa do pequeno, do grande e do médio produtor. E hoje a gente vai abordar um pouco sobre a importância dos fungos na agricultura. E para agregar ainda mais essa conversa, trouxemos aqui os estudantes de agronomia Cissa Pamela e João Henrique Freitas. Bom dia a todos, bom dia Érica e bom dia a todos os ouvintes. Queria agradecer você pelo convite, é uma honra estar aqui nesse programa, né, bastante importante para os produtores e para o homem do campo, né, e espero, né, tirar todas as dúvidas desse assunto tão importante que são os fungos na agricultura. Bom dia, muito obrigado pelo convite para estar participando de mais um InfoAgro. É muito bom poder transmitir um pouco dos meus conhecimentos. E agora, para dar início à nossa conversa, eu queria saber de você, Cissa, qual é a real importância dos fungos para a agricultura? Além de serem, né, importantes como decompositores na indústria alimentícia e de bebidas, os fungos também, né, são importantes na indústria farmacêutica, na produção de antibióticos, né, como a penicilina, que é uma descoberta, né, feita por Alexander Fleming, no ano de 1929, que é amplamente empregado nos dias atuais. Ah, sim, muito bom. Cissa, eu também queria saber um pouco sobre os prejuízos que os fungos podem causar na agricultura. Então, segundo os pesquisadores, né, as infecções por fungo já provocam a perda de 125 milhões de toneladas de 5 tipos de grãos, né, por ano, que são arroz, trigo, maizena, batata e soja. E somente, né, no caso de 3 culturas, que é o arroz, a maizena e o trigo, né, que os prejuízos são anuais, são mais ou menos de 60 bilhões. E no caso, os fungos, eles favorecem a estrutura do solo? De que maneira? Os micro-organismos, né, eles possuem função estrutural do solo, que é a estrutura física, através da excreção das substâncias capazes de cimentar os agregados do solo, né, evitando assim as erosões. Filamentosos, né, eles auxiliam também na agregação do solo, através de suas hifas e sua capacidade de rede capilar. Eu também tenho uma dúvida pessoal que eu gostaria de compartilhar aqui no programa. Pode ser a mesma dúvida dos ouvintes, né? No caso, entre a simbiose de plantas e fungos, ela traz benefícios para ambas as partes, né? No caso, os fungos ganham um ambiente para se desenvolver e sobreviver, enquanto que as plantas têm a questão da melhora, né? No acesso a nutrientes, o solo fica mais saudável para o desenvolvimento de suas raízes, né? Eu queria saber por que isso acontece, por que o solo fica mais saudável para se desenvolver essas raízes. Isso é porque tem um papel importante, né, em processos como a decomposição da matéria orgânica, permitindo também que os nutrientes sejam devolvidos ao solo, tornando-o mais rico e fértil. No caso, cerca de 90% das espécies de plantas, elas formam algum tipo de associação benéfica com os fungos, né? Eu queria saber quais são os benefícios obtidos entre a associação de plantas e fungos. Então, basicamente, né, aumentar a ingestão de nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo, devido à alta razão entre superfície e volume, né? Eles ajudam a suprimir certos tipos de ervas daninhas e as raízes colonizadas são mais eficientes e resistentes aos patógenos do solo, incluindo os nematóides e fungos patogênicos, né? E melhorar também a textura ou tamanho do grão do solo. E são considerados o agente biológico mais importante, né, para agregar a maioria dos solos. Agora o nosso papo é aqui com o estudante João Henrique, que vai solucionar mais algumas dúvidas, né? Eu queria saber de você, João. Os fungos, eles possuem uma gama abrangente de utilização, né? Entre as suas finalidades, a gente pode citar que ele é muito importante na agricultura, né? E é possível fazer uso desses organismos através de 2 processos biológicos. Eu queria saber quais são esses processos. Então, esses 2 processos é promover o biorrendimento, né? E promover o biocontrole. Onde o bioderretimento, né? Nesse processo, alguns tipos de fungos
eles conseguem trabalhar como solubilizadores de nutrientes do solo, né? E logo ele vai estar maximizando a produção de plantas. Quanto ao biocontrole, né? Um grupo de fungos consegue trazer o trabalho de bioinseticidas e biofungicidas, facilitando o manejo das plantações. No caso, como é que ocorre a utilização dos fungos no controle biológico? Como é que ocorre esse processo? Eu tenho também, particularmente eu tenho essa dúvida também. Devido aos fungos penetrarem no corpo do inseto, elas podem infectar os insetos sugadores, né? Como, por exemplo, os pulgões, né? Cigarrinhas e moscas brancas. O que não ocorre com bactérias e vírus em relação a esses grupos de pragas. É possível um fungo controlar outro fungo? Sim, é possível. Temos como, por exemplo, né, o Trichoderma, que é um gênero de fungos habitantes do solo. E pode controlar outros fungos por diferentes mecanismos, né? Como, por exemplo, o parasitismo, competição e antibiose, né? Elas são os principais mecanismos de controle biológico de patógenos. No parasitismo, um organismo obtém parte ou todo do seu alimento às custas do outro organismo. No caso, o que são organismos entomopatogênicos? Então, os fungos entomopatogênicos são organismos capazes de colonizar diversas espécies de pragas, né? Causando epizootias, que são enfermidades que podem causar a morte ou interferir na alimentação e reprodução de insetos. E ácaros também, né? Na cultura da soja, eles são responsáveis pelo controle biológico de lagartas. E por fim, a última pergunta do dia é a seguinte: plantas e fungos são a mesma coisa ou eles apresentam alguma diferença entre si? Eu pensava que plantas e fungos eram a mesma coisa, assumo. Mas eles são iguais ou eles são diferentes? Qual diferenças eles apresentam entre si? Fala um pouco aí. Não são a mesma coisa, né? Pois além de não pertencer ao mesmo reino, a célula do fungo não possui clorofila. Então, logo, ela não tem a capacidade de fazer a fotossíntese, né? As suas células têm paredes rígidas, mas que são formadas por celulose, né? Como acontece nas plantas. Nas células do fungo existe quitina, uma substância também presente na casca de alguns animais, como os insetos, por exemplo. E aqui nós encerramos mais um InfoAgro. Hoje o programa foi bem interessante, a gente abordou assuntos muito importantes sobre os fungos. Desde a sua importância, a gente pode ver que eles são sim muito importantes, né? Tanto como decompositores, como na indústria alimentícia, como a Cissa mesma falou no comecinho da nossa conversa, né? A gente também pode ver que eles também causam alguns prejuízos, né? E que eles também... Mas que também tem o seu lado positivo. Causa prejuízo, mas tem seu lado positivo, não é mesmo? Esses organismos, no caso dos fungos, eles são muito bons para o solo, né? Decompõem ali a matéria morta, a matéria orgânica do solo, né? Deixa o solo mais fértil, deixa o solo melhor, assim, né? Para a produção, no caso. Foi tudo muito bem abordado pelos convidados de hoje. Souberam desenvolver bem, responder as perguntas, não deixaram nenhuma sombra de dúvidas sobre o assunto. A gente também viu a questão de que, no caso, né, eles formam algum tipo de associação, né, a questão da associação entre fungos e plantas, né, que é importante também. A gente também viu sobre o controle biológico usando fungos, né, que hoje em dia é muito utilizado também na agricultura, no campo da agricultura, né, e que é ecológico, né, que agride menos o meio ambiente, dispensa o uso de agrotóxicos, enfim. E uma coisa que eu fiquei bem impressionada foi a questão dos fungos, eles
poderem controlar outros fungos, como foi mencionado pelo convidado João Henrique. Eu achei bem interessante isso, sabe? Eu achei bem interessante. Enfim, muita informação boa, informação de qualidade no programa de hoje. Eu queria agradecer a participação da Cissa Pamela, do João Henrique, dizer para eles que eles têm um futuro perfeito, um futuro brilhante, né, na área da agronomia, porque eles estão com bastante conhecimento e é isso, né, gente? Agradecer a vocês, ouvintes, por estarem aqui com a gente mais uma manhã, ouvindo nosso programinha de todas as manhãs, o InfoAgro, trazendo sempre informações de qualidade, de veracidade para o homem do campo e para você, ouvinte. Não perca o episódio de amanhã e tenha um bom dia.